Oi, gente, eu sou a Kim e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre equilíbrio e oxirredução. Então, a gente vai trabalhar especialmente sobre pilhas e eletrólise. Vou começar pelas pilhas. Então, o que vem a ser uma pilha? A pilha nada mais é do que um dispositivo que converte energia química em energia elétrica. Então, como que ele vai fazer isso? Energia elétrica nada mais é do que corrente elétrica, que é um fluxo de elétrons. Então, por meio de reações químicas espontâneas, a gente produz essa eletricidade. Aqui a gente tem imagem de algumas pilhas e baterias que vocês conhecem, né? Só que eu vou te explicar e te ensinar como que é o princípio de uma pilha, como que funciona. Todas essas pilhas e baterias, elas acontecem por meio de uma reação química de oxirredução, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, que eu tenho aqui uma lâmina de zinco, que é esse zinco zero, zinco metálico, e eu vou mergulhar ele numa solução de, por exemplo, sulfato de cobre, numa solução que a gente tenha cobre 2+. A gente observa que espontaneamente, né, então sem que eu não preciso forçar isso a acontecer, é uma reação que acontece naturalmente. A gente observa, olha só que curioso, ao redor dessa lâmina de zinco, observou-se uma deposição de algo. Isso aqui é coloração do quê? De cobre metálico. Então, isso significa que o cobre 2+, que estava na solução aquosa, passou a ser cobre zero. Então, se a gente analisar essa reação química, o zinco zero, que é o zinco metálico, ele reage com cobre 2+, e o zinco, ele sai da forma zero e vai para zinco 2+, enquanto o cobre 2+, vai de 2+ para zero. Ou seja, aqui houve um fluxo de elétrons, em que o zinco ele doa os elétrons para o cobre 2+, e o cobre 2+ recebe. A gente fala que o zinco ele sofreu oxidação, o NOx dele aumenta, enquanto que o cobre ele sofreu redução, né? O cobre 2+, ele recebe 2 elétrons e vira cobre zero, que é o cobre metálico que ali foi depositado. Aí qual que é o lance da pilha? A pilha, ela serve como que a gente pode aproveitar esse fluxo de elétrons. Então, se tá tendo transferência de elétrons do zinco para o cobre, como que a gente aproveita esse fluxo para, por exemplo, acender algum dispositivo que precisa de energia elétrica para funcionar, tá? Então, a gente vai estudar aqui uma pilha. É lógico que essa não é a pilha que você conhece tradicionalmente, mas foi a primeira pilha assim montada, que foi lá em 1836, desculpa, por um cara chamado Daniel. E o que ele fez? Ele simplesmente pegou ali uma lâmina de zinco e mergulhou numa solução de sulfato de zinco, ou seja, nessa solução tem dissolvido zinco 2+, que é isso que importa, né? O metal mergulhado numa solução que contenha o cátion metálico correspondente. Enquanto que do outro lado a gente tem uma lâmina de cobre metálico, que é o cobre zero, imerso numa solução de sulfato de cobre, que ali também vai ter cobre 2+ dissolvido, tá? E como que funciona essa pilha, né? Só da gente montar esse circuito, espontaneamente, olha só que curioso que acontece. A gente observa que, antes e depois, antes e depois. Aqui eu coloquei a lâmpada acendendo para você ver que isso é, lógico, durante o funcionamento da pilha, então, e aí faz com que essa lâmpada acenda. Então, a lâmina ali de zinco, você observa, que ela teve seu tamanho diminuído, enquanto que, olha, a de cobre teve um aumento. Então, no lado esquerdo, que é esse cinza representando o zinco, houve corrosão. Então, essa lâmina ela foi desgastada, enquanto que do outro lado houve deposição, né? Então, vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Para que tenha ocorrido essa corrosão, o zinco ele sai da forma metálica e vai para a forma de zinco 2+. Então, vai aumentando ali a quantidade de cátion zinco dissolvidos. Por quê? Porque eles foram oxidados. Eles saíram da forma metálica, zinco zero, e foram formar zinco 2+, tudo bem? Enquanto que do outro lado, a gente tinha vários cobres 2+ dissolvidos nessa solução, e eles sofreram redução. Eles recebem os elétrons e vão sendo consumidos para serem depositados nessa lâmina de cobre. Então, em termos da semi-reação, o que acontece, né? O zinco, ele perde 2 elétrons e vai para a forma de zinco 2+, então a gente fala que ele sofre uma semi-reação de oxidação, tá? E se ele perde esses elétrons, para onde que eles vão? Então, eles percorrem esse fio, tudo bem? Então, o zinco, ele vai perdendo esses elétrons percorrem aquele fio, e nessa passagem de corrente de elétrons, né, a gente tem essa lâmpada podendo ser acendida. E aí, quem que vai receber esses elétrons são os cobres 2+. Então, o cobre 2+ recebe 2 elétrons e passa a ser cobre metálico, que é o cobre zero, indica nessa semi-reação de redução, tá? É importante a gente ressaltar aqui que essa semi-reação de oxidação
O local físico onde ela acontece a gente chama de anodo. Então é muito comum a gente falar que o zinco ali metálico é o anodo, ou também chamado de ânodo, que é o nosso polo negativo. Enquanto que já a semi-reação de redução acontece num polo positivo, que a gente vai chamar de cátodo ou catodo, tá bem? Só que se você parar para analisar, você vai ver que conforme esse zinco vai oxidando, a concentração de cátions vai aumentando, ou seja, vai desbalanceando a quantidade de cátions e ânions. Então, ali no lado esquerdo tem um aumento de concentração de cátion, lembrando que nessa solução a gente tinha sulfato de zinco, então os sulfatos ali, eles permanecem intactos, né, que é o SO4 2-. E do outro lado, a mesma coisa, só que no outro lado a gente vai ter consumo e diminuição da concentração de cobre 2+. Ou seja, vai ter um certo desbalanço, né, de cargas positivas e negativas. Por isso que existe a nossa chamada ponte salina. Então, como o nome já fala, ponte salina. O que tem nessa ponte salina? Nada mais é do que um sal dissolvido, tudo bem? Dissolvido em água, tá? Então, nesse caso, nessa ponte salina, a gente tem KCl, que é o cloreto de potássio. Lembrando que o cloreto de potássio, como é um composto iônico dissolvido em água, ele vai estar dissociado na forma de K+ e Cl-. Então, para que vai servir esse cátion e esse ânion? Eles vão servir, preste muita atenção, para balancear a quantidade de cargas positivas e negativas em cada uma das cubas, tá? Então, você tem que pensar comigo, né? Nessa ponta salina a gente tem o cátion e o ânion. Para onde que vai migrar cada um deles? Você observa que lá no lado esquerdo a gente tem aumento de concentração de cargas positivas. Ou seja, para dar uma balanceada, a gente precisa que o cloreto, que é o Cl-, o ânion, migre para aquela cuba, certo? Enquanto que do outro lado a gente tem diminuição de cargas positivas. Então, para a gente conseguir fazer um balanço aí, quem vai migrar para aquele lado é o nosso cátion potássio, tudo bem? Então, só para recapitular, nessa ponte salina a gente tem o ânion que migra para o anodo, né? Ele sai da ponte salina e vai para o anodo, enquanto que esse cátion ele migra da ponte salina para o catodo, tudo bem? Só que a gente poderia pensar, né? Então, isso aqui é mais ou menos o funcionamento. Aqui, gente, a gente tem um resumo. Deixa eu voltar aqui. A gente tem aqui o resumo que você precisa saber. Equacionar semi-reações de oxidação e redução, saber onde que cada uma delas acontece, saber por onde que os elétrons eles vão estar fluindo, né? De que lado para que lado. É sempre do lado esquerdo para o direito? É claro que não. Vai depender da pilha. Se eu mudasse de lado, se eu colocasse o cobre do lado esquerdo e o zinco do lado direito, tudo isso ia inverter, tá? Então você precisa prestar muita atenção nisso. E aí, é justamente esse ponto que eu queria chegar, né? Mas como que a gente sabe que é o cobre que sofre deposição e o zinco que sofre corrosão, né? Por que não o contrário? E aí, para isso, existe um parâmetro pra gente, que é uma característica dos metais. O seguinte, existem metais que são mais nobres do que outros, né? Então, a gente tem, por exemplo, platina, ouro, prata, que são metais mais caros, né? Eles são conhecidos justamente para estando presentes aí em joias, por exemplo, porque são metais que eles oxidam dificilmente, né? É uma característica deles. Então, o parâmetro que vai medir como que a gente vai saber qual que vai oxidar, qual que vai sofrer deposição, vai sofrer redução, é o potencial padrão de redução, tá bem? Então, é através de um número, a gente vai saber qual que é a tendência desses metais. Então, nesse caso, eu tô saindo do metal menos nobre para o metal mais nobre. Como assim? Então, eu quero que você entenda que esse potencial padrão de redução é a tendência daquele metal, do cátion daquele metal, sofrer redução, tudo bem? Enquanto que quanto maior for esse potencial padrão de redução, que eu vou chamar de E0 maior é a tendência de sofrer redução. Então, voltando para essa tabela, qual deles tem a maior tendência a sofrer redução da minha tabela? É o ouro, depois, que é o AU, depois o mercúrio, Hg, depois a prata, depois o cobre e por aí vai. Ou seja, o metal mais nobre da minha tabela é o ouro e o menos nobre é o lítio, tá bem? Então é assim, você tá vendo que é um valor numérico. Quanto maior for esse potencial, maior a tendência a sofrer redução. Então, por exemplo, se
se eu colocar ouro e mercúrio, AU e HG, qual deles vai tender a sofrer redução? O ouro. E qual deles vai tender a sofrer oxidação? O mercúrio, tá bem? Então é assim que funciona esses valores aqui de potencial padrão de redução, tá? Outra coisa importante é que o potencial de oxidação é menos o potencial padrão de redução. Como assim? Então vamos supor, ó, eu peguei dessa tabela o potencial do zinco. Você vai olhar aqui, ó, tá vendo? Zinco, recebendo 2 elétrons, formando zinco 0, o potencial é menos 0,76. Eu só copiei a equação, tá? Então, se esse é o potencial padrão de redução do zinco, se eu inverter essa equação, tá vendo? Então, aqui é uma semi-reação de redução, nesse sentido. Eu inverti a equação. Se eu inverto a equação, eu inverto o sinal. Então, se para redução é menos 0,76, para oxidação é mais 0,76 volts. Então, voltando para a nossa pilha, lembrando que era uma pilha formada por zinco e por cobre. O zinco a gente observou que ele sofreu oxidação e do outro lado a gente teve o cobre que sofreu redução. Mas como que a gente analisa isso? Eu destaquei aqui os potenciais padrão de redução do cobre e do zinco. Do cobre é mais 0,34, isso significa que o potencial dele é maior que o do zinco, ou seja, dentre essas duas espécies, qual tende a sofrer redução? O cobre. Portanto, qual deles vai tender a sofrer oxidação? O zinco. Se eu pegasse, por exemplo, zinco e alumínio, o potencial do zinco é maior, ou seja, o zinco sofreria redução e o alumínio sofreria oxidação, tudo bem? Então, é sempre um em relação ao outro. O que tiver maior potencial de redução na pilha vai ser a espécie que vai sofrer redução, enquanto que quem tiver o menor potencial de redução vai ser a espécie que vai sofrer oxidação, tá? Então, eu vou calcular, só que cada uma das pilhas, elas vão ter essa variação, essa diferença de potencial, né? Então, se a minha pilha é formada por cobre e zinco, existe uma diferença entre os potenciais desses dois metais. Mas eu poderia ter construído uma pilha, por exemplo, de ferro e cobre, poderia ter construído de alumínio e zinco, alumínio e cobre, e cada uma dessas pilhas vai ter a sua respectiva DDP, que é essa diferença de potencial, que eu também chamo de ΔE. Então, como que a gente vai fazer para calcular a DDP dessa pilha? Observe que aqui eu simplesmente copiei, tá? O que eu destaquei aqui na cor azul e verde. Então, a gente tem aqui a semi-reação do zinco, a semi-reação do cobre. Só que aí a gente observa que quem que vai sofrer a semi-reação de redução? É o cobre. O que vai acontecer com o zinco? O zinco vai oxidar, ou seja, a semi-reação vai acontecer no sentido contrário. Só que se eu invertir a equação para uma equação de oxidação, o potencial também inverte. Então, antes era menos 0,76, agora passa a ser mais 0,76, tá? Então, basicamente, você vai inverter a equação da espécie que vai sofrer oxidação, tá? Aí, a gente soma essas duas semi-reações, né? Então, o zinco, ele perde esses 2 elétrons e quem que vai receber? O cobre. Ou seja, nunca pode sobrar elétron, tá? Todos os elétrons que são cedidos, eles são recebidos. Aí a gente soma tudo que tem antes da seta, que no caso é zinco e cobre 2+, e soma tudo que tem depois da seta, que é zinco 2+ e cobre. Então, isso daqui a gente chama de equação global dessa pilha, tá? Só que se eu somo essas semi-reações, eu vou somar também esses respectivos potenciais. Quando a gente somar isso daqui, a gente tem mais 0,76 com mais 0,34. O ΔE, que é a DDP da pilha, deu mais 1,10 volts. Uma coisa que eu queria destacar é que o valor da DDP, o valor do ΔE, é sempre positivo, tá? Então, esse valor positivo, ele sempre vai indicar um processo espontâneo, tá bem? Então, aqui é mais um ponto importante para vocês lembrarem de calcular na pilha, tá? Por último, a gente tem a representação e o PAC dessa pilha, tá? Que nada mais é do que primeiro você vai colocar qual que é o metal que sofre oxidação, né? Então, oxidação acontece no anodo. Então, aqui a gente está representando o zinco, que ele sai de zinco 0 vai para zinco 2+. Aí você coloca mais 2 traços, que representam a ponte salina. E aí do outro lado acontece que o cobre 2+ vai para cobre 0. Aí você fala, Kim, mas é porque o zinco estava no lado esquerdo no seu desenho? Não, não tem nada a ver com isso. Lembrando, gente, que aquele meu desenho, eu coloquei o zinco no lado esquerdo, o cobre no lado direito por uma opção minha, mas eu poderia ter feito o contrário. Na representação EUPAC, sempre vem o metal que sofre oxidação antes, tá? Então, você coloca o que sofre oxidação
dois tracinhos, depois o que vai sofrer a redução, tá bem? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a eletrólise. O que vem a ser a eletrólise, né? É um processo eletroquímico, então está dentro desse mesmo contexto, porque tratam-se também de reações de oxirredução, só que eu uso a corrente elétrica para a ocorrência de reação. Então, diferentemente da pilha, que era um processo que acontecia espontaneamente, a eletrólise é um processo não espontâneo. Então, é um processo forçado que você precisa fornecer energia elétrica, corrente elétrica, para que essa reação química aconteça, tá bem? Então, enquanto que na pilha a gente pegava uma reação de oxirredução e tinha a produção de energia elétrica, a eletrólise é um processo contrário, que eu pego energia elétrica para forçar uma semi-reação uma reação de oxirredução para acontecer, tá? Na eletrólise, tudo acontece dentro da mesma cuba, tá? E nem sempre esses eletrodos eles participam do processo. Então, só para você entender que a gente tem uma cuba, como é um processo forçado que a gente vai forçar a acontecer, eu preciso fornecer energia elétrica, eu vou associar ali em cima, tem desenhado uma pilha. Então, aqui a gente tem uma pilha desenhada conectada a esses dois eletrodos. Nesses meus exemplos, os eletrodos, eles não são eletrodos ativos. Então, eles não participam da reação química, eles estão ali só para condução de corrente elétrica, tá? Então, eu vou mergulhar eles aqui dentro dessa cuba. A gente também pode usar outros tipos de eletrodos. Aqui nesse meu desenho primeiro, a gente tem eletrodos de grafite, porque o carbono grafite ele é um ótimo condutor de corrente elétrica, mas a gente também pode usar eletrodos de platina, por exemplo, né? Então aqui eu vou colocar alguma substância química que eu vou fornecer energia elétrica, eu vou fornecer corrente elétrica, fluxo de elétrons, para que essa reação química aconteça, essa reação de oxirredução, tá? Só que para que essa reação de oxirredução aconteça, nesse meio, dentro dessa cuba, esse meio tem que ser condutor, então condutor de corrente elétrica. Aí compostos que são bons condutores de corrente elétrica são compostos iônicos. E eles conduzem corrente elétrica em duas situações. Lembre-se que um exemplo de composto iônico é, por exemplo, sal de cozinha, NaCl. Esse composto no estado sólido, essa substância no estado sólido, não conduz corrente elétrica. Para que ela seja condutora, eu preciso ou dissolver ela em água ou derreter esse sal de cozinha. Por quê? Porque para que haja condução de corrente elétrica, a gente tem que ter mobilidade desses íons. Então, esses íons eles precisam estar livres para que haja condução de corrente. E no estado sólido, esses íons eles não estão livres, eles estão presos. Então, o NaCl e o sal de cozinha, compostos iônicos no estado sólido, não conduzem, tá? Isso vai dar origem a dois tipos de eletrólise, que é a eletrólise ígnea, na ausência de água, e a eletrólise aquosa, na presença de água. Então, na eletrólise ígnea, ela acontece quando eu vou derreter, ígnea é a ausência de água, eu vou derreter esse meu composto, que na grande maioria das vezes é um composto iônico, né? Então, no caso do NaCl, eu vou derreter ele. E a eletrólise aquosa, eu vou pegar esse NaCl e dissolver em água. Aí você pode parar para pensar o seguinte: para eu fazer a eletrólise ígnea do NaCl, eu preciso derreter ele. E o sal de cozinha, para que eu fundir esse NaCl, eu preciso atingir uma temperatura de 801 graus Celsius, então é uma temperatura bastante elevada. Ou seja, eu gasto muita energia para o processo acontecer. Aí, para dissolver na água, é muito mais barato, né? Só que aí você fala, mas por que se faz a eletrólise ígnea? É porque a gente vai ver que dependendo do tipo de eletrólise que eu for fazer, os produtos também vão ser diferentes, tá? Então eu vou começar com a eletrólise ígnea, que é na ausência de água. No momento em que eu vou ter esse NaCl fundido, ele vai estar na forma de Na+, e Cl-, tudo bem? Como esse é um processo que vai acontecer de maneira forçada, você vai ver que eu associei com uma pilha. Aí essa pilha, como está desenhado, no lado esquerdo a gente tem o polo negativo, no lado direito a gente tem o polo positivo, né? Ou seja, os elétrons eles vão fluir para o lado esquerdo, né? Então, aqui nesse lado esquerdo a gente tem o polo negativo, ali no lado direito a gente tem o polo positivo. Então, o que essa pilha faz? Ela simplesmente vai estar fornecendo elétrons ali naquele fio e naquele eletrodo do lado esquerdo. Ou seja, nessa minha cuba, que a gente tem Na+, e Cl-, qual dos dois íons vai ser atraído
pelo lado esquerdo onde está negativo. Com certeza vai ser esse meu cátion, certo? Ou seja, esse Na+, ele vai receber o elétron e sofrer redução. Então, ele sai na forma de Na+, ganha o elétron em forma Na0, que é o sódio metálico, sofrendo redução. Do outro lado, quem que vai ser atraído por esse eletrodo agora que está carregado positivamente é o meu ânion cloreto, o qual vai perder elétron e formar Cl2. Cuidado que o Cl, o cloro, como substância simples, ele não existe na forma só de Cl, né? Essa substância não existe. A gente tem a formação de Cl2, que é o gás cloro, tá? Então, o cloreto, né, que é o Cl-, ele vai sofrer oxidação, tá? Aí, só preste atenção numa coisa. O eletrodo onde ocorre, a região onde ocorre a semi-reação de redução continua sendo chamado de catodo, no cátodo, né? Só que agora, por ser um processo forçado, que eu forço essa reação para acontecer, mudou o polo. Então, enquanto na pilha o catodo ele era o polo positivo, aqui na eletrólise vai ser o polo negativo. Só que assim, lembra sempre que o catodo acontece redução. E a oxidação vai acontecer onde? No anodo, que agora na eletrólise o polo é positivo, tá? Mas assim, eu quero que você fixe, assim, para você fixar na sua cabeça que no catodo acontece semi-reação de redução, no anodo acontece semi-reação de oxidação. A única mudança da pilha para eletrólise é a inversão dos polos. Antes, o catodo era polo positivo, aqui ele vai ser o polo negativo. Só essa diferença, tá bem? Agora a gente vai partir para a eletrólise aquosa do NaCl. Então, qual que é a grande diferença? Antes a gente só tinha o Na+ e o Cl-. Então, o Na+, ele ganhava o elétron, sofria redução, o Cl- perdia o elétron, sofria oxidação. Só que agora, na presença de água, vai acontecer uma coisa que eu vou chamar de competição entre as espécies para quem vai sofrer redução e quem vai sofrer oxidação. Então, por exemplo, pode ser que entre a água e o Na+, um dos dois vai sofrer essa redução. E entre o cloreto e a água, um dos dois vai sofrer oxidação. Então, para isso, eu preciso te explicar e passar para você a fila de prioridade de descarga, tá? Então, eu vou explicar da direita para a esquerda. Então, primeiro eu vou falar para qual que tende a sofrer redução. Então, por exemplo, quais que são os que vão perder para água? Os metais alcalinos, os alcalino-terrosos e alumínio. Alcalinos são do primeiro grupo, primeira coluna, né, da tabela periódica. Os alcalinos, eles estão localizados na segunda coluna da tabela periódica, né? Então, por exemplo, Na+ é um metal alcalino. Entre o Na+ e a água, qual que tem prioridade? A água. Então, quem vai sofrer redução é a água e não o Na+, tá? Mas e se eu tiver, por exemplo, entre ouro e água? O ouro não é nem alcalino, não é nem alcalino terroso e não é alumínio. Então, os demais cátions estão ali tendo prioridade em relação à água. Então, o ouro, por exemplo, ganha da água. Entre a prata e a água, a prata ganha. Entre o cobre e a água, o cobre ganha. Entre cálcio e a água ganha. Por quê? Porque o cálcio é um alcalino terroso. Deu para entender? Agora, sobre a prioridade de sofrer oxidação, a água ela ganha de quem? De ânions oxigenados e do fluoreto. O que são ânions oxigenados? São ânions que têm oxigênio na fórmula. Então, por exemplo, SO4 2-, CO3 2-, NO3-, né? Sulfato, carbonato, nitrato, são ânions que têm oxigênio na sua fórmula. Então, a água tem prioridade em relação a eles. Já os demais ânions, por exemplo, o cloreto, Cl-. O Cl- não é nem ânion oxigenado e nem fluoreto. Então, o Cl- ele ganha dessa minha água, tá bem? Outra coisa que eu preciso te passar para você memorizar mesmo são as semi-reações de redução e de oxidação da água, que você precisa decorar mesmo, tá? Então, aqui a gente tem essa primeira semi-reação que está mostrando a redução da água. Como assim? Então, é assim, na eletrólise aquosa, você vai ter o cátion e o ânion na presença de água. Aí você vai ver qual dos dois ganha, a água ou esse cátion. Aí, beleza, vamos supor que a água ganhou. Aí quer dizer que a semi-reação de redução da água vai ser essa, tá? Você vai decorar. Ou seja, duas águas ganham 2 elétrons, formam 1 mol de H2 mais 2 mol de OH-, ou seja, o meio fica básico, tá bem? Enquanto que tem a semi-reação de oxidação, que a água perde os elétrons, libera gás oxigênio e 4H+, tá?
Eu coloquei aqui também essas outras duas semi-reações, que é a semi-reação do H+, porque tem gente que gosta de fazer assim, né? Pensa que a água libera H+ e OH-, né? E aí o H+ da água que sofre redução e o OH- da água que sofre oxidação, tá? Mas se você quiser ignorar essas duas equações aqui de H+ e OH-, quiser fazer só com o da água, já tá mais que o suficiente, tudo bem? Então, voltando aqui, agora eu vou falar sobre a eletrólise aquosa do NaCl. Como vocês podem ver, a gente tem aqui, ó, Na+, Cl- e a água também presente, tá? Então, se você for olhar agora lá na fila de prioridade, você vai ver que entre a água e o Na+, quem ganha? A água ganha, tudo bem? Então, qual dos dois vai se direcionar para esse polo negativo, onde estão vindo os elétrons, para sofrer redução, no caso é a água, tá? Então, como você viu ali também naquela tela que eu falei para você decorar a semi-reação que acontece de redução da água, você vai ver que duas águas, elas ganham 2 elétrons e liberam H2 mais 2 OH-, tudo bem? Só que, e do outro lado? Do outro lado, a gente vai ter entre água e Cl-, qual das duas espécies ganha? Qual das duas espécies vai sofrer a oxidação? Se você olhar na fila, quem tem prioridade é o Cl-, porque o Cl- não é nenhum ânion oxigenado e nem um fluoreto, tá? Isso significa que o Cl- ganha, então a gente vai ter 2 Cl- perde 2 elétrons e libera Cl2, tá? Aí, daqui, gente, precisa prestar muita atenção. Então, aqui eu coloquei uma semi-reação de redução. Aqui desse lado a gente tem uma semi-reação de oxidação. Lembra que a oxidação sempre acontece no anodo e a redução sempre acontece no catodo. Qual que é a diferença aqui da pilha e da eletrólise? Agora, o catodo na eletrólise é o meu polo negativo, tá? Então, polo negativo. E aqui é o polo positivo. Essa é a única diferença. Então, vão ter exercícios que eles vão trabalhar em cima disso. Vão falar, por exemplo, assim: o gás cloro é liberado no polo negativo? Aí você vai falar, não, ele é liberado no polo positivo, tá? Então, tem vários exercícios assim, que a gente pode também, por exemplo, trabalhar com o meio ácido ou o meio básico. Então, a gente vai ver que ao redor desse eletrodo aqui, ao redor do catodo, tem a liberação de excesso de OH-, ou seja, ao redor desse eletrodo, durante o momento em que acontece a eletrólise, o meio vai ficando básico, sabe? Então, é isso que você precisa estar atento. Para saber quais produtos são liberados para cada um desses, ao redor de cada um desses eletrodos, tá? Seja o catodo, seja o anodo. Uma outra informação importante é, se você parar para pensar, não aconteceu nada com Na+, percebe? Quem que sofreu a redução? A água. Quem que sofreu a oxidação? O Cl-. Ou seja, o Na+, ele continuou ali, né? Só que como a gente tem a liberação também de OH-, a gente costuma falar que um dos subprodutos dessa eletrólise é o NaOH, né? Porque se tá tudo ali misturado, certo? Se ali naquela cuba houve liberação de Na+, houve liberação de OH-, é o que sobra. Então esse subproduto realmente é o NaOH. E aí ao redor desse eletrodo aqui negativo, a gente tem a liberação de H2, que é o gás hidrogênio, e ao redor desse outro eletrodo a gente tem a liberação de Cl2, que é o gás cloro, tá bom? Por fim, gente, é isso. Eu sei que aqui o nosso tempo ele é bem curto, então eu só consegui mostrar uma eletrólise aqui para vocês, mas eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da lista. Você vai ver que ali tem outras possibilidades, outras eletrólises para você fazer, para praticar, para vocês também verem diferentes pilhas, calcular DDP, tudo. E aí tem também a resolução, tá? Por fim, eu só queria colocar aqui, mostrar essa última telazinha aqui de resumo para vocês. No catodo sempre acontece a semi-reação de redução, no anodo sempre acontece semi-reação de oxidação. A diferença é que na pilha, no processo espontâneo, onde o ΔE, onde a DDP é positiva, o catodo é o polo positivo, o anodo é o polo negativo. Aí na eletrólise, que é um processo não espontâneo, ΔE negativo, a gente tem a inversão desses polos, tá bem?
Então é isso que eu queria falar pra vocês, gente. Bons estudos e até mais. Beijos!